Essas obsessões acontecem só nos casos dos vícios, né, nessas situações? Não. Não. As obsessões acontecem em vários motivos e de vários tipos, né? Um estudo sobre obsessão seria muito longo, então eu vou tentar resumir bem. Nós temos basicamente 3 tipos de obsessão. Obsessão que a gente chama de simples, a fascinação e a subjugação, ok? São 3 tipos de acordo com seus graus de gravidade. A mais simples é a simples, né? A segunda é a fascinação e a terceira é a subjugação. Bom, o que precisa acontecer para ocorrer? Nós precisamos dar oportunidade. Sempre a oportunidade quem dá somos nós. Através do quê? De maus hábitos, de maus pensamentos, de vibração baixa, de maldade de nossa parte. Porque para que um irmão possa interferir conosco, ele precisa estar em sintonia, ele precisa ter a simpatia conosco, ok? Porque senão ele não tem uma porta de entrada. Mas existem situações, por exemplo, mas sempre quem abre uma porta somos nós. Então vamos dar um exemplo aqui bem clássico, né? Para aqueles que não são trabalhadores da casa espírita, são frequentadores ou que gostam da doutrina espírita. Os médiuns, os trabalhadores, os dirigentes de casa espírita estão muito sujeitos a ataques espirituais. Ok? Ok. Por quê? Porque os irmãos infelizes não querem que essa casa de luz funcione. Tá? E é um negócio meio assim complicado da gente explicar, mas veja uma coisa, vou dar um exemplo prático. Então, a Cláudia, ela vem na casa, ela tem mediunidade, e ela está lá fora na rua, e um irmão desencarnado em perturbação, ou seja, não sabe o que está acontecendo, está sendo utilizado por outros irmãos maldosos para fazer uma série de coisas para eles, a gente já fala sobre isso. Os bons espíritos, sabendo que ela vem, pegam esse irmão, é hora do resgate dele, aderem ele na Cláudia. Aí a Cláudia vai vir para casa. O que começa a acontecer? Os irmãos que não querem perder aquele escravo, esse é o termo que eu vou usar, aquele trabalhador deles, aquele pau-mandado, aquele faz tudo para eles, começa a interferir na Cláudia, para ela não vir. Está chovendo. Não vai não. Hoje vai estar muito quente. Hoje não é um dia bom. Mas hoje você está com muito sono, fica em casa e dorme. O que a gente viu? Vamos beber. Não, vamos beber. Vocês reparam que ele pega uma maçã, vamos beber. Ele deixa a maçã e pega a cerveja. É uma pessoa ruim? Não necessariamente. A história é longa, tem mais 6 vídeos complementando essa história, a gente vai ver para frente. Mas então, esses irmãos vão tentar te influenciar. Isso é uma forma de obsessão. Ok? Pode. Mais exemplos de pessoas comuns. Como? Desculpa, não ouvi. Mais exemplos de pessoas comuns que podem. Tá, exemplos de pessoas mais comuns. A gente já citou aqui na palestra, até hoje eu estava revendo ela para poder legendar, fazer os trabalhos. O parente que nos ama, que nos adora e que desencarna. Encontra-se em estado de perturbação, ele ainda não sabe direito o que está acontecendo, mas ele sente um amor tão grande pela gente que ele acha que ele tem que ficar do nosso lado. Mãe com filho, eu não vou deixar meu filho sozinho nesse mundo. O espírito pode fazer isso? Pode. Ele tem livre arbítrio. Né? Ele tem inteligência, pensamento e vontade. O que o espírito pensa, ele realiza. Então essa mãe desencarnada que fala, não, eu vou ficar junto do meu filhinho, porque eu preciso ajudar ele, coitado, esse mundo é cruel, tal. Fica. Sabe como ajudar? Não. Está preparada? Não. O que vai fazer com o filhinho? Prejudicá-lo. Vai obsediá-lo, né? Mas de que forma? Agindo mal? Com essa troca de energia que vai acabar ocorrendo. Ela não está bem, ela não está em equilíbrio,
E ela vai, em determinado momento, se ela adquirir essa sintonia de mãe e filho, ela começa a passar para o filho o que ela está sentindo. Né? Então, se a mãe desencarnou de infarto, o filho começa a ter uma dor no peito que não sabe o que é, vai no médico, faz eletro, faz não sei o que, tem nada, tem uma influenciação. Então, esse é um exemplo de uma obsessão comum, né? Uma influenciação comum. Paulo, já vi casos de pessoas que desencarnam e os parentes que ficam mais próximos chegam a ter depressão depois disso. Né? Casos de filhos, né? Esposa, marido e conhecidos já vi isso. Né? Pode ser também uma obsessão, porque leva a pessoa à depressão. Então, a gente tem a obsessão de desencarnado e tem a obsessão de encarnado. O processo é o mesmo, só muda o tipo de energia. Então, quem começa a induzir a pessoa à tristeza, você morreu, nossa, você vai ficar tão sozinha. O que é isso? Isso é uma forma de obsediar. A pessoa só fala na pessoa que foi, só lembra do passado, quer dizer, ela não vive o presente. Exatamente. É saudosa. É isso aí, é uma forma de obsessão. Muitas vezes, um obsessor está influenciando o outro encarnado para ficar jogando gasolina na tristeza da viúva ou do viúvo. Né? Porque, pessoal, precisamos lembrar que quem aqui tem inimigo? Ninguém, né? Ninguém. É o que a gente acha. Aqui, né? É o que a gente acha. Porque muitas vezes, é a história de Jesus, você vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no teu olho. Muitas vezes uma atitude que pra gente foi boba, foi banal, que a gente tomou, ofendeu ou magoou muito uma pessoa. E essa pessoa, se não for de uma boa índole, pode simplesmente não esquecer e não perdoar mais. A inveja é uma forma. A inveja é uma forma. Exatamente. A inveja, o ciúme descabido, né? Tudo isso são expressões energéticas. Bom, aí o que acontece? Se nós estamos nessa faixa de sintonia, somos influenciados. Somos influenciados. Mas sempre. Quem é que dá oportunidade? Nós. Através do quê? Da nossa falha moral. Qual a falha moral? Para de ouvir esse povo. Né? Tem uma frasinha bacana, né? Fala assim, o que eu faço para acabar com o mal olhado? Começa não acreditando no mal olhado. Porque se você acreditar, funciona. Se a pessoa começar a se deixar influenciada por um encarnado ou por um desencarnado, de quem é a culpa? É dela. Né? Então, e aí, como é que conserta isso? O que falta? Evangelho, gente. Conhecimento espiritual, conhecimento da doutrina. Nós vivemos hoje, vocês viram um trechinho, né, do Filomeno de Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos espíritos que o Divaldo Pereira Franco psicografa. Quando ele fala ali, isso é coisa de antigamente, que nós vivemos uma epidemia de obsessão. Mas por que nós estamos vivendo uma epidemia de obsessão? Porque ninguém acredita em mais nada. Todo mundo vive por dia. Ninguém mais acredita que tem vida depois da morte. Os caras... Por que tantos suicídios? Porque morreu, acabou. Ninguém mais tem uma formação religiosa. E aí as obsessões e os suicídios aumentam exponencialmente. Fala, Renan. Fica excluído do lugar da pessoa, seria... É a sensação de prazer do encarnado que está tomando a cerveja, que está usando o que quer que seja, e aquele fluido traz para o desencarnado uma sensação energética como se ele estivesse bebendo. Entendeu? E isso acontece com todo tipo de droga. Isso acontece, essa passagem fluídica, com uma maldade. Xinga ela. Ô, sua desgraçada. Ele curte aquela energia ruim. É um prazer para esses espíritos que estão perturbados, que são infelizes. É um alimento. Né? É uma forma dele... Lá atrás, vocês lembram? O Kardec perguntou para o Espírito de Verdade. Falou, mas por que
que os espíritos infelizes fazem isso? Porque eles são daquela linha. Vê se vocês já ouviram algum encarnado falar isso. Se eu não vou estar feliz, ninguém aqui vai estar. Quantas vezes a gente não ouviu? Se fulana não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E vocês acham que esse cara ou essa mulher, quando desencarna, muda a sua forma de pensar? E como eu brinco com vocês, brinco, né? O idiota desencarnado é um idiota com superpoderes. Uma pessoa má desencarnada é uma pessoa má com superpoderes pra gente, né? Eu vi uma entrevista do Rossano semana passada, e ele ainda falou do suicídio que aumentou muito nos últimos anos, entre jovens, se eu não me engano. Exato. Vivemos uma epidemia de suicídio que a ciência consegue constatar. Mas no Espiritismo nós percebemos que vivemos uma epidemia de obsessão. Gente, é só ver quantas pessoas estão indo aí, ó, em depressão, sem motivo. A pessoa tem casa, tem comida, tem família, está deprimida por quê? Né? O que está faltando? Faltando um pouco de evangelização, está faltando um pouquinho de fé em alguma coisa, né? De saber que a vida não é só isso aqui não. A vida continua, e continua muito, e vai longe, né? Tá bom? Beleza? Reflexão então da nossa noite. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Olha, quem disse isso foi Allan Kardec, né? Então vejam, nós sempre falamos aqui que o objetivo do Espiritismo não é tornar que ninguém santo, mas é fazer com que a gente se modifique, com que a gente se melhore, né? Verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Essa palavrinha moral é meio ruim da gente entender. A gente sempre fica mesmo, mas o que é moral? Moral, gente, vamos tentar resumir. São as nossas vontades positivas, os nossos atos de bondade, a nossa forma de pensar sempre no bem ou no mal. Porque a gente pode ter um aspecto moral muito ruim. Se nós somos pessoas muito vingativas, invejosas, né, egoístas, estritamente materialistas, nós vamos ter essa moral bem negativa. O que a gente busca através do conhecimento da doutrina é inverter isso, fazer com que a nossa moral fique melhor. Então, que deixemos de ser materialistas ao extremo. Todos nós precisamos da matéria, todos nós precisamos de alimento, todos nós precisamos de dinheiro. Quem não gosta de ter um carrinho bom para andar numa noite de chuva, ok? Faz parte. Agora, viver só para isso, você atropelar um monte de gente no seu serviço porque você quer ganhar mais do que todo mundo, fazendo qualquer coisa por isso, aí já não é uma boa moral, né? Você exacerbando, passando em cima dos outros, aí já não é uma boa moral. Legal? Beleza? Então é isso que a gente precisa, pessoal, se melhorar e se transformar. E eu vou reiterar uma coisa que eu já falei no estudo passado também. Não adianta frequentar 20 anos de casa espírita. Não adianta frequentar 40 anos de igreja católica. Não adianta você conhecer a Bíblia de cor e salteado. A pergunta é, o quanto que você se modificou? O quanto que você melhorou como pessoa? Paulo, eu vou dizer de que maneira. Quando você não tem conhecimento, você não se cobra. A partir do momento que você tem conhecimento, você tem que se cobrar, tá? Acaba se cobrando. E aí tem pensamentos que não tem moral. E aí você se cobra. Eu não quero isso para mim. Uhum. Não é o digno do bem. Tá? Então você começa a fazer uma comparação do que é bom e o que não é.
quando você tem o conhecimento. Através do Aí conhecimento. começa a partir da transformação. Porque você, Exato. assim, eu falo por mim, tem pensamentos que eu às vezes me envergonho, eu falo, eu não quero isso pra mim. Então, mas você matou a charada. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer melhorar. Tem gente que não quer, não. Tem, eu vou lá, mas eu vou lá porque eu vou lá para acompanhar o fulano. Isso aí para mim é tudo balela, porque para mim morreu, acaba tudo. Mas eu acho que é, Né? é o nosso discernimento, né? A gente, todo mundo tem pensamentos que não são bons. Sim, mas a questão Sim. é, você vai depois alimentar isso ou não.